Olá, sejam bem-vindos ao videocast da Federação Brasileira de Gastroenterologia, especial SBAD. E hoje eu estou aqui para abordar o tema doença hepática metabólica com os dois ilustres professores, doutora Cláudia, que é professora associada do Departamento de Gastroenterologia da Universidade de São Paulo, e o doutor Ângelo, que é coordenador do programa de pós-graduação da Hepatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Então, a respeito da doença hepática metabólica, cada vez mais nós recebemos essa doença nos nossos consultórios, estima que até 30% da nossa população tem a doença hepática metabólica. Eu queria saber, doutor Ângelo, como é que é feito o diagnóstico? Como é que você estratifica aquele paciente que necessita de um segmento mais de perto? Alessandra, eu acho essa pergunta talvez das mais importantes, né? Como tu falaste, 1/3 da população tem esteatose. E nós precisamos identificar essas pessoas e precisamos fazer isso não no consultório do gastroenterologista e do hepatologista, mas lá na atenção primária, nos consultórios dos clínicos, nos consultórios dos ginecologistas e de outros colegas, né? E isso a gente vai fazer através de uma ultrassonografia que mostre infiltração de gordura no fígado, né? Uma vez que a gente identifica esse paciente que tem esteatose no exame de imagem, a gente vai, como tu falaste, estratificar o risco de fibrose avançada nesse paciente, né? Da mesma maneira, pacientes que se apresentam com alteração de provas hepáticas, além de descartar o uso inapropriado de álcool ou as hepatites virais, nós também devemos considerar as questões metabólicas. Para estratificar esses pacientes, o que se sugere, especialmente em nível de atenção primária, é que nós usemos scores simples, né, como o FIB-4 ou o Nephroid Fibrosis Score, para identificar aqueles pacientes de risco muito baixo, e os demais nós poderemos encaminhar para a realização, por exemplo, de uma elastografia, que também vai ser útil na estratificação de risco desses pacientes. Perfeito. E doutora Cláudia, e tratamento? Nós temos para essa doença? Eu acho que é fundamental falar que o tratamento, que eu diria mais importante, seria mudanças de hábito de vida, né? Fazer com que essas pessoas percam pelo menos 7 a 10% do peso, porque tem trabalhos mostrando que essa perda de peso ela melhorou histologicamente até a fibrose. Exercício físico, lembrando que a principal causa de doença é a doença cardiovascular, que também o exercício auxilia nessa redução de diminuição de causa de mortalidade. E existem algumas drogas que não são liberadas em bula, mas que podem nos ajudar junto com as comorbidades dos pacientes. Então, a pioglitazona é uma droga que se usa para diabético e não diabético que tenha biópsia hepática e que mostra algum benefício na redução de gordura e até mesmo de fibrose. Vitamina E, também trabalhos mostrando uma melhora histológica nos pacientes que têm biópsia, com menor efetividade no risco metabólico, e os agonistas GLP-1, também estudos randomizados, um estudo randomizado que mostrou melhora histológica, redução da esteatohepatite, mas não mostrou melhora de fibrose. Então, são essas 3 drogas que têm estudo randomizado controlado, e estão nos guidelines internacionais. As outras todas, elas estão em trials de fase 2, de fase 3, que também caminham nesse sentido, né? São drogas metabólicas que vão agir na gordura visceral, no risco cardiovascular, na redução de gordura e na redução de inflamação. Perfeito. E doutor Ângelo, e cirurgia, tem indicação? Cirurgia pode ter indicação no contexto de pacientes que também preencham critérios para a cirurgia bariátrica, outros que não exclusivamente a esteatose metabólica. Então, se o paciente tem um IMC acima de 35 ou acima de 30 com comorbidades, e além disso tem esteatose metabólica, ele poderá se beneficiar
da cirurgia que foi indicada por outros motivos, também no contexto da melhora da inflamação e da fibrose do fígado. E é uma doença, doutora Cláudia, só de obeso? Não, isso é importante falar, né? A gente tem visto que 10 a 20% dos pacientes não são obesos, alguns são jovens, inclusive, sem uma doença metabólica muito clara. Entra no diagnóstico diferenciais de outras doenças que podem dar esteatose, mas existe a metabólica no magro, e esse magro, em geral, ele é metabolicamente não saudável. Então, às vezes, ele tem uma resistência insulínica, ele tem mioesteatose no músculo, ele pode ter uma alteração genética, por exemplo, do polimorfismo do PNPLA3. Então, é algo que a gente vai ver em algumas situações, em pacientes mais magros, e a gente tem como investigar a principal causa. E muitas vezes, esse paciente, mesmo com IMC normal, ele precisa perder 3 a 5% do peso, porque ele metabolicamente ele não está adequado com aquele peso. Então, é uma outra abordagem, uma abordagem um pouco mais difícil nesses magros, mas que a gente tem que saber conduzir do ponto de vista tanto de diagnóstico como de tratamento. E, doutor Ângelo, e o paciente já cirrótico? Tem o que fazer para esse paciente? Tem o que fazer. Esse é um paciente certamente ainda mais desafiador, mas a gente precisa implementar as mesmas medidas que a doutora Cláudia já nos ensinou, do ponto de vista de mudança comportamental, de dieta para perda de peso e exercício. Além do que, alguns desses medicamentos podem ser utilizados no contexto do paciente cirrótico e poderiam ter algum benefício também. Mas quem sabe nessa população, tão importante quanto isso, seja a gente rastrear para carcinoma hepatocelular, uma ultrassonografia e provavelmente também com alfa-fetoproteína a cada 6 meses, porque a esteatose metabólica, e especialmente a esteatohepatite metabólica, estão bastante associadas ao desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, especialmente no cirrótico, ainda que também possa acontecer no paciente não cirrótico. Perfeito. E novas perspectivas, doutora Cláudia? Tem Então, alguma molécula? Essas novas moléculas estão em estudo de fase 2, fase 3, e aí são semelhantes a algumas já. Por exemplo, lanifibranor é uma medicação que está em fase 3 e que é um PIPAR triplo. Então, ele é um pouquinho mais moderno que a pioglitazona, mas tem a mesma ação e mostrou no estudo de fase 2 melhora até de fibrose, de um ponto da fibrose, que na verdade é isso que o FDA ele está exigindo, que tenha resolução da esteatohepatite e melhora de um ponto da fibrose. Há outros agonistas GLP-1 e tem alguns que a gente chama agonistas do receptor do hormônio da tireoide, que também é uma medicação que chama resmetirom, que está bem próxima de ser aprovada pelo FDA. Eu diria que tem umas 3, pelo menos, que em 2024 devem entrar nesse contexto de aprovação. Vai demorar um pouquinho para chegar aqui para a gente, mas provavelmente em 2024 a gente já vai ter alguma droga aprovada em bula para a doença esteatótica metabólica. Maravilha. E seria a perspectiva para usar em todos? Cada vez mais a gente vai ter que personalizar essa abordagem terapêutica. Como tu falaste, vai ter o magro com esteatose, vai ter o obeso que não é diabético, o diabético que não é obeso, o que tem alteração genética. Então, provavelmente, essas medicações você vai ter que individualizar o tratamento e fazer à la carte para cada paciente. Então, agradecer ao doutor Ângelo, à doutora Cláudia, esse excelente bate-papo, explanação. Aqui mais um videocast sobre a abordagem da doença hepática metabólica. Acompanhe nossas redes sociais, estará presente no site da FBG. Eu que agradeço o convite, agradeço ao meu colega estudioso também, doutor Ângelo, e a doutora Alessandra, do Ceará, que tão bem conduziu essa entrevista. Sei que é uma honra estar aqui com vocês. Eu também agradeço a Alessandra, a FBG pelo convite, e a honra é toda minha, tanto pela Alessandra quanto pela professora Cláudia. Obrigada.